Boa noite! Tudo bem, pessoal? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web. Hoje, quarta-feira, eu estou aqui para convidar vocês a assistir uma live sobre turismo. Hoje nós vamos falar sobre uma das regiões mais lindas do Brasil. Eu tenho um verdadeiro encantamento por essa cidade. Eu gosto das atrações turísticas dessa cidade, gostaria de passar algumas informações para vocês, para quem deseja conhecer ou quem deseja retornar à cidade de Recife, Pernambuco. E para isso, eu tenho hoje uma convidada que vai vir aqui bater um papo com a gente, vai passar muitas informações a respeito da cidade de Recife, informações turísticas, informações bastante importantes para quem gosta de viajar e quer conhecer ou quer retornar à cidade do Recife. Bom, a cidade do Recife é conhecida no Nordeste, né? Uma das grandes características da cidade de Recife, em Pernambuco, é que a cidade tem muitas riquezas naturais. E nós conhecemos também através do carnaval, que é conhecido no Brasil e no mundo, que é bastante divulgado. Mas a capital pernambucana recebeu o apelido carinhoso de Veneza brasileira, porque sua paisagem de terra e água é cortada pelos rios Capibaribe e Beberibe, dezenas de canais e várias pontes. Além disso, a cidade do Recife tem cultura, gastronomia, muito turismo, excelentes paisagens e lugares diferentes, e é uma cidade cheia de história, belezas naturais e atrações turísticas. Então hoje eu tenho o prazer aqui de convidar a Keila Regina, que vai vir aqui conversar com a gente, guia de turismo, e nós estamos fazendo essas lives de turismo. Eu quero dizer para vocês que eu quero cada vez mais divulgar no Brasil os excelentes lugares, excelentes profissionais, porque eu acho que é uma forma também da gente conhecer o nosso país e saber das inúmeras atrações turísticas que tem no Brasil. Eu sou uma pessoa que eu amo viajar, gosto do turismo. Olha, boa noite pro pessoal que tá chegando aqui, tá? Valéria, obrigada, tá? Obrigada pelo comentário da blusa. Então, essa blusa hoje é especialmente para fazer essa live aqui com o pessoal de Recife. É algo assim que me lembra muito, né, o colorido da cidade do Recife. E eu hoje estou usando aqui especialmente para fazer essa live com a minha convidada, Keila Regina. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês também que as nossas lives, elas vão sempre acontecer durante a semana, mais ou menos no horário de 21 horas, porque agora eu estou aqui em Atlanta com 2 horas a menos que o horário de Brasília. No momento são 7 horas da noite aqui em Atlanta, e para vocês aí no Brasil, em algumas regiões do Brasil, obedecendo o horário de Brasília, 21 horas para vocês, para mim 7 da noite. Então, mais ou menos, nós vamos sempre ter essa diferença até mais ou menos no mês de março, quando o horário retorna, e aí a gente fica com uma diferença de 1 hora, tá? Então, aguardem as próximas lives, eu sempre vou passar o horário para vocês ficarem sabendo e me acompanharem. Quem ainda não conhece o meu canal lá no YouTube, vão lá, se inscrevam no canal, assistam as lives que já aconteceram aqui no Meire na Web, no Instagram, e tem também outros vídeos que eu venho preparando pro pessoal que tem me acompanhado, tá bom? Desde já, muito obrigada pelas pessoas que estão chegando agora, que estão chegando aqui. As pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Meire na Web, moro na cidade de Atlanta e venho aqui no meu Instagram fazer lives e convidar pessoas que têm conteúdo interessante para dar informação pra gente. Então vamos lá, hoje nós vamos conversar com a Keila Regina, formada no curso de letras, guia de turismo regional e nacional, com cadeira de extensão em arte sacra e arte barroca, com 22 anos no mercado, atuando como agente receptivo em Recife e Maceió. Então, quem tem interesse de assistir essa live sobre turismo, quer saber mais sobre a cidade de Recife, venham para essa live, convidem os amigos, porque agora eu vou fazer o convite à nossa querida convidada de hoje, Keila Regina, guia de turismo. Então, vamos lá. Keila, eu já te convidei, tá? Entra aqui para falar com a gente. Eu estava pensando hoje sobre essa live hoje de Recife, e aí me veio uma coisa muito interessante. Eu lembrei
que a minha primeira viagem, porque eu sou de Fortaleza, muita gente que não sabe, né? Eu sou de Fortaleza, a minha cidade natal. E a minha primeira viagem que eu fiz na minha adolescência, que eu acho que foi até uma viagem que eu pedi para os meus pais, viagem de presente de aniversário, né? Eles ofereceram para mim, quer uma festa ou quer uma viagem? E aí eu preferi a viagem. E a minha primeira viagem que eu fiz na vida, saindo de Fortaleza, da minha cidade natal, foi para Recife, tá? Então, assim, eu sempre me encanto com a beleza de Recife. Fui várias vezes passeando como turista, mas fui também várias vezes viajando como guia de turismo regional, na época que eu trabalhei como guia de turismo. Keila, eu estou tentando aqui te chamar novamente, tá? Já estou te convidando. Estou aqui conversando com o pessoal e te aguardando você entrar aqui na live. Agora! Isso! Tudo Tudo bom bom, com Meire? Até que você? fim eu consegui virar aqui. Então, que bom! Tá ótimo. Como é que você tá? Tá Eu tudo tô bem? ótima. Um calor danado aqui, né? O sertão, que Nordeste é quente essa região, né? Você vem pra cá, um calor danado. Mas eu gosto desse O verão calor. começou agora, né? Graças a Deus. Começou para vocês o verão e aqui pra gente, nós estamos em pleno outono, né? Ainda não tá tão frio. Mas assim, de manhã cedo faz um pouquinho de frio, mas à tarde já faz um pouco mais de calor, sabe? Mas, assim, tem horas que me dá vontade, sabe? De ir lá no Nordeste, deitar numa rede, tomar uma água de coco, sumir desse frio daqui quando chega o período frio. Mas Você é isso de aí a gente faz Fortaleza, né? depois, né? Quando chega as férias. Você é de Fortaleza, não é isso? Sou de A gente só Fortaleza. tem duas estações do ano. É verão e chuva, não tem inverno. Aqui é Não sol e tem calor. inverno. Não Exatamente. tem, São aqui a duas. gente não tem frio. O inverno da É. gente é só chuva, chuva e calor. E você sabe que quando eu comento isso com as pessoas daqui, elas não acreditam, não. Assim, elas acham que isso não existe, entendeu? Eu digo, mas e assim, e aqui a gente tem as quatro muito bem definidas, né? Então, por isso que eu aproveito quando é assim, um período aqui que está muito chuvoso, ou muito frio, é quando eu viajo para o Brasil, porque aí vocês têm a época de sol, assim, bem bacana. Aqui é muito bom. Maravilha. E eu comecei a live, enquanto você não entrava, eu estava contando para as pessoas que hoje, durante o dia, eu pensei o seguinte: hoje nós vamos falar sobre Recife, Pernambuco. E eu lembrei que a minha primeira viagem que eu fiz na minha adolescência, fora de Fortaleza, me deslocando de Fortaleza para outra cidade, foi para Recife. Foi a Que cidade que eu maravilha. escolhi para visitar. Meus pais falaram para mim: você quer uma festa ou quer uma viagem? E eu já era uma pessoa que gostava muito de viajar, então eu falei, eu quero ir para Recife. Então, Recife foi a minha primeira viagem, tá? Keila, vamos lá. Eu já fiz aqui uma pequena apresentação, né? Você é formada pelo curso de letras, que tudo tem a Uhum. ver, né, com o turismo, a leitura e tudo. Guia de turismo regional e nacional, isso quer dizer que dá o direito de você viajar pelo Brasil. Acompanhando, Isso. né? E além Isso. disso, você tem uma experiência de mais de 20 anos, né? Dentro vinte e da. dois anos. 22 anos como guia de turismo. E me especializei em arte sacra e arte barroca, que é muito forte aqui no Nordeste, né? Aí é uma área que Isso. está crescendo muito, é o turismo religioso. Embora eu trabalhe com turismo religioso na arte, eu não trabalho com devoção, com você ir para fazer Entendi. procissões. Eu falo explicando a arte, a simbologia de cada ordem religiosa, o símbolo religioso, o que faz você fazer uma via sacra dentro da igreja e você saber o simbolismo de cada ordem religiosa. Já tô com vontade de ir lá para fazer esse tour contigo, tá? Porque eu acho interessante. É muito interessante. Muito bom. E aí, você, como agente de receptivo, você trabalha tanto em Recife quanto em Maceió, nas duas cidades? Porque Eu Maceió trabalho fica nas duas perto. cidades. Eu tenho uma agência em Recife e minha base eu fico em Maragogi, que eu fico no meio, que é a mesma distância. De Recife e Maceió para Maragogi é a mesma distância. São 130 quilômetros. Só que como Maragogi entrou como a Rota do Caribe brasileiro há 6 anos atrás, aí eu resolvi me mudar para cá. Então, eu fico em Maragogi e atendo Recife e atendo quem chega por Maceió. E minha filha fica em Recife, dando suporte lá em Recife a quem chega por lá. Uma emergência, Eita, que socorro para mulher lá. trabalhadora. Amei. Quer dizer que você fica no meio do caminho, então, em Fico no meio do Maragogi, caminho.
Que aí Isso você mesmo. dá assistência pros dois lugares, né? Nos Aí dois faz. lugares. Porque eu Porque lembro que. são 2 horas de viagem, tanto por Recife ou por Maceió. O que vai Exato. diferenciar é o preço da passagem e as Tá. estradas, que a de Maceió são melhores do que a de Pernambuco, mas a distância é a mesma. Uhum. Maceió também é uma cidade linda. Ah, é linda demais. Tá na minha lista aqui de Maceió, vai ser ano que vem. Então, vamos. Bom, vocês já sabem que eu sou apaixonada por Recife. Alguém até já comentou da minha blusa, tá? Eu tenho essa É, blusa faz muitos ele tá anos. lembrando, rapaz, tá lembrando uma pintura de um artista que fugiu, que ele é pernambucano, que mora aí, eu Uhum. esqueci o nome Não dele é, não agora. é o Homero? Acho que é Homero o nome É dele. isso mesmo. Daqui a pouco Lembra alguém vai muito. falar aqui pra gente o nome dele. Eu até li muita coisa a respeito dele. Bom, então, assim, nós vamos começar, porque Recife tem muitas coisas. Além de Recife, tem Olinda também, que está ali do É, lado, né? Tá tudo isso. pertinho. Então, nós vamos começar o seguinte: eu gostaria de te perguntar qual o melhor roteiro, assim, para conhecer a cidade do Recife? A gente pode começar. Você pode falar pela parte histórica, se você quiser, e depois você entra na parte de atrativos. Romero Brito, obrigada, Romero Elane Brito. Cristina, Isso mesmo, Romero justamente, Brito. olha. Então, Muito parecida. Eu tenho um sapato, por causa assim. eu tenho uma amiga que tem uma mala. O Eu meu achei é um linda a sapato, eu tenho um mala. Ela sapato, postou uma né? vez para mim, mandou a mala para mim, assim, a foto, né, para eu ver. Uhum. Obrigada aí pela informação, tá? Outra Foi pessoa Júnior falando Bebê que aqui, falou. Obrigada, Júnior. o Júnior. Obrigada, tá, Júnior? Romero Brito, grande artista pernambucano. Bom, então vamos falar, eu gostaria de te ouvir primeiro sobre esse roteiro de Recife, né? Vamos dizer assim, alguém quer conhecer Recife. Então, assim, Bom, qual seria esse roteiro que você poderia explicar para a vou gente? explicar bem mastigadozinho, Isso. como a gente Vamos lá. fala. Existem 2 roteiros, que muita gente vem para o Nordeste atrás das praias. Certo. Lembrando que Alagoas e Pernambuco, a maioria das praias, os passeios náuticos dependem da tábua de maré. Então, muita gente vem para Porto de Galinhas, vem para Maragogi, e chega aqui e não tem a tão famosa piscinas naturais. Por quê? Porque eles não consultaram a tábua da maré. Aí chega aqui e diz, não tem piscina, não vi isso, não vi aquilo. Por quê? A primeira coisa que você tem que vir para o Nordeste e quer curtir as praias é saber a tábua da maré. E como você conhece a tábua da maré? Vai no pai dos burros, como a gente fala, vai no Google e coloca lá, tábua da maré de Pernambuco, tábua da maré de Maragogi ou de Alagoas. É a mesma tábua de Certo. maré. Lembrando que de maré 0,0 a 0,6 você vai aproveitar muito bem todas as praias. É o Certo. ponto fundamental, que quem vem para cá vem atrás das praias. Mas vamos lá. Hoje eu faço um roteiro diferenciado com algumas agências de viagem que a gente faz uma programação. Normalmente um pacote são 7 dias. 3 dias em Recife, ou 2 dias em Porto de Galinhas, ou 3 em Pernambuco e 2 ou 4 em Alagoas, que fica perto. Lembrando que você ficando em Pernambuco ou Alagoas, você consegue aproveitar tanto o Porto de Galinhas, que é Pernambuco, a Praia dos Certo. Carneiros, que é o cartão postal hoje, é o point hoje de Pernambuco, mais procurado, depois de Porto, é a Praia dos Carneiros. Então, você consegue fazer um roteiro bem diferenciado. A gente tem turismo histórico e religioso em praticamente todas as cidades. Se você contrata um guia de turismo, ele vai te ajudar muito nisso. Por quê? A maioria das igrejas são do século XVI e século XVII. Pernambuco e Alagoas é desse período colonial. Então, quando surgiam as cidades, existiam os engenhos, e no redor do engenho tinha uma capela, a senzala e a Casa Grande. Você vai conhecer um pouco do quadrilátero da cana-de-açúcar, do percurso por Alagoas ou por Pernambuco, é cana-de-açúcar. Então, se você vem para Recife, você tem Olinda, que fica a 7 quilômetros do Recife, no Marco Zero. Então, um dia em Recife, você consegue ver um tour panorâmico, conhecendo as igrejas, as principais igrejas de Olinda, e conhecendo o Marco Zero, Rua do Bom Jesus, Casa da Cultura, que foi um presídio. Então, você consegue fazer um tour. E com relação aos museus, você tem o Instituto Ricardo Brenan, tem a Oficina Brenan, que é Belíssima. cerâmica, tem a Casa de Gilberto Freire. Então, Pernambuco é muito rico histórico, com artesanatos também. Cada região que você vai, 80, 60, você tem. Você tem trabalho em barro, trabalho em madeira, tem renascença, tem crochê.
Então, tem uma variedade enorme de artesanato. E você consegue ver todos esses artesanatos, ou no Marco Zero, na artesanato de Pernambuco, onde você consegue ver todo o artesanato local. Você tem uma amostra de cada região. E você pode aproveitar. Você não quer conhecer Caruaru, 120 quilômetros do Recife, a mesma distância de Maragogi. A gente chama de bate e volta. É o passeio que você sai de manhã e volta à tarde. Então, nesse passeio de bate e volta, você pode conhecer Passira, que é a terra da Renascença, a terra da rede. Você conhece Caruaru, onde tem todo o artesanato em barro, onde tem aquela nega maluca, a mulher namoradeira, que é o que está se usando muito, são essas bonecas. Tudo isso você consegue encontrar no Alto do Moura ou no centro de Caruaru. A gente tem o polo do jeans, a gente tem Serinhaém, tem Tracunhaém, que é todo artesanato em barro. Então, Pernambuco e Alagoas é muito rico de artesanato. Aqui em Maragogi, a gente tem as mulheres de fibra, que faz bolsa, faz carteira, faz passadeira de mesa. Tanta coisa linda, né? Tanto artesanato muito rico. É rico, feito com palha de bananeira. Então, você chegando em Pernambuco, Alagoas, você vai ver toda uma cultura, você vai ver que é tudo, são artesanatos diferenciados, mas que é tudo muito bonito. Onde você chegar, você vai encontrar. E aqui em Maragogi, eles fazem também um trabalho de pesca artesanal, de marisco, que são aquelas conchinhas. Então, faz bolsa, faz carteira, faz cinzeiro. É um outro tipo de artesanato. Tá. É muito interessante. E um dia a gente chama de tour cultural, que é você visitar o Instituto Ricardo Brenan, que é um museu onde você tem armas, tem a parte de pinturas, de framposto, tem porcelanato, tem, como é que se diz, pratarias, tem conchas, tem tapete do século XVIII, de 1758, que são pinturas de tapete, réplicas da pintura de Framposto, que foi um pintor que veio com Maurício de Nassau. Uhum. Então, você vai ver armaduras de ferro, você vai ver uma coleção de bonecos de cera em tamanho original, muito interessante. E o Francisco Brenan, que é o ceramista, ele faz tanto piso como esculturas, que é conhecido internacionalmente. Normalmente é um passeio de uma tarde. Nós fazemos o primeiro de cerâmica e depois vamos para o museu, porque um é colecionador e o outro produzia artesanato, né? Fazia cerâmica, o ceramista. E ele, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e disseram assim, você é um ceramista, né? Eu sou um pintor, só que em vez de eu pintar em telas, eu pinto em cerâmica. E ele tem feito uma casa de banho logo na entrada, então é bem interessante. É uma tarde. Então, normalmente, um turista, quando vem para cá, são 2 dias. Um que ele faz o City Tour Recife Olinda, faz o cultural e vai na Fundação Gilberto Freire, que fica lá na Rui Barbosa. E tem também o Museu do Homem do Nordeste, é tudo próximo. Então, a gente consegue fazer uma visitação a 3 museus. Aí, as pessoas que querem praia. Temos Porto de Galinhas, onde você pode fazer um passeio de buggy para conhecer a praia de Muro Alto, Cupe, Maracaípe e o Pontal de Maracaípe. Né? Onde são 60 quilômetros, onde você pode ver o encontro do rio com o mar e conhecer o cavalo marinho, que é uma espécie daqui da região. Você vai muito comum lá no rio Maracaípe. No outro dia, passeio normalmente é um dia para curtir Porto, que você faz um passeio de buggy e faz um passeio de jangada, as piscinas naturais, onde você vai 100 metros da orla, vai numa jangadinha, que dura 40 minutos, onde tem aqueles arrecifes que tem que formam feito um mapa do Brasil. É um dia. E à noite, fazer o que à noite? Ir para o Recife Antigo. Recife Antigo com aquele arquitetônico do século XVIII. Sim. Aqueles bares funcionando no Marco Zero, paralela à Rua do Bom Jesus. Ali então, a parte histórica do Recife está toda restaurada. Então, à noite funciona de dia e de noite. E nos finais de semana, no domingo e feriado, é interditado para quem quiser andar de bicicleta. Toda a cidade do Recife, eles colocam ciclofaixas lá e as pessoas interditam e só passam bicicleta. Ciclovia, né? Só que, além da ciclovia, eles interditam um trecho para as famílias andarem de bicicleta. Tem faixas que são interditadas. Toda a parte do Recife Antigo não passa carro. Entra por trás, você estaciona e faz toda a parte caminhando no Marco Zero, que é onde acontecem todos os eventos culturais e sociais da cidade e onde tem a concentração durante o carnaval. Muito legal. É bem interessante. Nossa, Keila, tanta coisa
tanta coisa interessante, né? E eu tô vendo o seguinte, que alguns dos roteiros que você falou aí, alguns dos lugares, das últimas vezes que eu visitei Recife, mas eu vi também que você comentou também de outras coisas novas. Quer dizer, a cidade do Recife está sempre se renovando em matéria de cultura e abrindo novos espaços. Aham. A gente tem, você vai para Bezerros, você tem J. Borges, que faz xilogravuras, você tem assim, você andar 60 quilômetros do Recife, você vai encontrar um outro tipo de artesanato. Se você vai para a zona da Mata Norte, você vai para Tracunhaém. Tracunhaém é onde tem uns artesanatos minuciosos de barro. Aqui em Seriaém, é artesanato em madeira. Seriaém fica 75 quilômetros do Recife, você vindo para as praias. Então, ali tem um artesanato também feito em madeira. E ele foi conhecido, ganhou um prêmio, se eu não me engano, há 4 anos atrás, na FENEARTE, aqui. Se você vai para Goiânia, também tem artesanato. Tem até o artesão lá. Júnior Bebê, me ajuda aí, como é o nome dele? Zezon. Ele fez um cangaceiro em forma de anjo. Aí você chega lá, ele faz imagem de santo e ele fez um cangaceiro. A finalidade era, nem todo mundo... Todas as pessoas têm um lado bom e um lado ruim. O que vai dizer o momento da pessoa, como ele vai agir. Então, ele fez um cangaceiro em forma de anjo que foi dar para o Papa. E não, a igreja não permitiu, porque o cangaceiro, ele é tido como uma pessoa má, né? Que vai fazer guerrilha, essas coisas. Entendi. Olha, eu acho que a Beth está falando aqui, né? E a Rua do Bom Jesus é a terceira rua mais bonita do mundo. Foi eleita pela revista, uma revista de arquitetura, 2020, Paris. Em Paris, e ela hoje é interditada. A informação. Essa Rua do Bom Jesus, ela fica no Recife Antigo. E ela foi, há 3 anos, se eu não me engano, ela ganhou esse prêmio. E é na Rua do Bom Jesus, onde está instalada a primeira sinagoga das Américas, a Causal Zum Israel, que quer dizer murada de pedra. E foi dessa sinagoga que, quando houve a expulsão dos holandeses, um grupo de 23 judeus foram fundar a segunda sinagoga em Nova York, onde dizem que os judeus fundaram Nova York. Não, eles fundaram a segunda sinagoga lá, e onde mais prosperou. Então, a Rua do Bom Jesus, ela tem a embaixada dos bonecos gigantes, que você vê aqueles bonecos que desfilam aí nos Estados Unidos. Vai, os Beatles, Michael Jackson. Então, são figuras conhecidas que ficam... São 148 bonecos, figuras alegóricas na Rua do Bom Jesus. Isso. Muito interessante. Então, e aí a gente falando um pouco assim, qual a melhor época do ano para se visitar a cidade do Recife? Ou qualquer época está tudo bem? Ou existe uma época... Não vamos nem citar assim no carnaval, né? Que o carnaval é uma época mais específica. Porque o carnaval fica muita coisa interditada, né? Muitas ruas, muito comércio fecha, então fica direcionada ao carnaval. Agora, assim, em termos de clima, qualquer ano, qualquer período do ano é bom você visitar. Tanto o Nordeste, assim, Fortaleza, Sergipe, essa região como você é daqui, a gente não tem... Pode acontecer de chover todos os dias, mas é uma raridade. O inverno nosso é assim, chove uma manhã, de tarde faz sol, ou então chove um dia, no outro dia é sol quente, parece um sol de verão. Então, o período, para quem gosta de aproveitar a praia, o período que é menos propício é de maio a junho. Maio, junho e julho, são 3 meses que chove mais. Agosto é um mês que para de chover, mas tem uma ventania, é um vento mais frio. É engraçado, no inverno não faz frio, mas no mês de agosto param as chuvas e o vento fica um pouco mais frio. Aí o que acontece? As pessoas não abusam do protetor solar e quando vão fazer um passeio de buggy, ficam tudo marcadas, porque não acha que não vai se queimar. E quem vem passear quer pegar um bronze, chegar na sua cidade lá bronzeadinha, né? Assim, moreninha feito eu. E não coloca protetor. E aí pega queimadura. Tem gente que vai para o hospital com a queimadura no pleno inverno, porque são muito brancos. Acaba exagerando, né? Porque é um clima tão gostoso. Faz uma caminhada, tem que usar protetor. Que mesmo que não esteja chovendo, no inverno tem sol de verão. Aí, esses 3 meses é o mais complicado, porque chove mais um pouco. Às vezes tem uma chuva mais intensa. Mas você
7 de setembro é a abertura do verão no Nordeste. Eu acho que lá em Fortaleza é do mesmo jeito. O feriado do dia 7 de setembro, pronto, é a abertura do verão. Como o Nordeste só tem 2 climas, inverno e verão, a gente não tem outono nessas coisas, então é a abertura do verão. Então, Mas setembro e diante... Keila, mas mesmo na época que chove, dá para as pessoas fazerem passeio e dá também para conhecer locais, por exemplo, para visitar o centro de artesanato lá da cadeia. Não, tudo é aberto. A cadeia pública, porque ele é todo fechado, tem muitas lojas. Eu fui muitas vezes, sempre que eu ia a Recife, eu ia lá. Ou fazer compra, ou passear, ou tomar um café. Porque é bem interessante. A maioria dos centros de artesanato de Recife ou de Olinda, todos são fechados. O centro de Pernambuco, no Marco Zero, é fechado. Então, não só a parte de artesanato, mas os passeios você aproveita. Passeio de buggy, passeio de jangada, passeio de catamarã para ver as piscinas naturais, não atrapalha. Atrapalha se tiver um dia realmente muito intenso. Mas quando o turista vem para cá, ele não quer nem saber, ele quer aproveitar e vai, entendeu? É verdade. A não ser que esteja realmente aquela chuva muito intensa. Aí não sai, mas tudo dá para aproveitar. Aqui a chuva não chega a atrapalhar, porque tem os quadriciclos. O atrativo do quadriciclo é você andar na lama, é você fazer trilha. Então, trilha só presta com lama, trilha sem lama não presta. Então, verdade. Quem gosta de esporte radical tem que ir também. Desculpa, a Beth está lembrando aqui para a gente, ela está lembrando da Paixão de Cristo, que acontece em Brejo da Madre de Deus, em Caruaru. E também nessa época, né? Na época, acho que abril, é no mês de abril? Depende, 40, ela começa 40 dias depois do carnaval, e varia, às vezes é final de março, começo de abril. São 2 semanas, é uma semana de espetáculo. Ele começa numa quinta-feira, que é para convidados. Aí sexta-feira já é aberto ao público e vai até o próximo sábado. É uma semana de teatro, e só é um espetáculo por dia, não tem 2, é somente um. E ele só começa o espetáculo quando está realmente escuro. Por quê? Porque depende, os jogos de luz, essas coisas, os fogos, depende muito da iluminação. Então, é um espetáculo que começa normalmente entre 6 e 6h15, e o término do espetáculo vai depender do público, porque cada cena só começa quando todo mundo está parado, porque é tudo feito caminhando, é como se fosse uma procissão, você vai para cada parte do teatro. Então, o que vai dizer o tempo da encenação é a quantidade de público, que normalmente termina entre 9 e 9h30 da noite. Aí lá você tem uma parte de artesanato, tem coro, aí tem a parte profana, né? Toda festa religiosa, como era no século XVI, toda festa religiosa, ela tem a parte religiosa e tem a parte profana, que são os bailes. Tem um forrozinho, tem uma banda de forró tocando lá na vilazinha de Brejo da Madre de Deus. Nossa, que interessante. Eu lembro, olha, a Regi está falando aqui, é lindo esse espetáculo. Eu lembro que a minha mãe, ela já foi em excursão para assistir o espetáculo, e ela disse que é emocionante. Diz que é muito realmente emocionante. Eu ainda não fui, tá? Tô querendo ir um dia para conhecer, para acompanhar. Lembrando que quando você vai para o espetáculo, a maioria das empresas de viagem, ela sai mais cedo. Por quê? Ela passa por Caruaru. Então, ou você vai para o centro de artesanato, ou vai para o Polo do Jeans, que é um grande shopping que vende roupas boas, com preços bons, que lá é o Polo do Jeans, é Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Então, a gente visita esse shopping, e de lá a gente sai 3h30 para a estrada e 5h30 lá no teatro. Então, faz um tour em Caruaru e segue para o teatro. Nossa, dá para aproveitar, né, o passeio. E lembrando que o espaço do teatro, ele não só é aberto durante a Semana Santa, ele é aberto à visitação, mesmo sem ser Semana Santa. Você não vai ter o espetáculo da Paixão de Cristo, mas você pode visitar todos os atos, que é um lugar, é uma energia tão boa, Mary, que você sai lá renovada, sabe? Eu até me emociono quando eu vou lá, porque você tem no final do passeio, ele faz uma grande ceia, onde as pessoas se vestem com as roupas de algumas das pessoas que trabalham no teatro, e tem uma grande ceia. Tem um dia na semana que eles fazem isso. Tem algumas agências que fazem. Olha, gente, olha aí a boa informação, tá? Para quem ainda não foi, quem não conhece.
e viaja para Recife, não viaja na época do espetáculo, vocês podem ir lá conhecer o local da cena, né? Isso Onde mesmo. É acontece. muito... Muito interessante, ótima informação. Então, agora vamos falar. Vamos conversar um pouquinho. Nossa, eu tô amando, tá? Porque tá vindo aqui na minha cabeça um monte de lugares que eu já conheço e outros que eu quero ir lá e conhecer. Você falou na Praia dos Carneiros, essa tá bem famosa, tá? Eu conheço um monte de gente que já foi e comentaram comigo que o lugar é assim lindo. É Só muito bonito. escuto falar coisas boas e beleza natural. Bom, tá na minha lista. E vamos falar de praia, porque Recife a gente lembra muito da Praia de Boa Viagem, né? Porque a Praia Ah, de Boa Viagem é o cartão postal da cidade, postal da não é? cidade. É considerada uma das praias urbanas mais bonitas do país, a Praia de Boa Viagem. Embora É ela mesmo. tenha uma famazinha, mas a fama não é dela, é da praia vizinha. Ela leva a fama, mas o problema não é dela, é da praia vizinha. Tá. A Praia do E Tubarão. da a Praia de Boa Viagem, eu tenho assim boas recordações de caminhar naquele calçadão, sabe assim? É um lugar lindo e eu lembro que tinha uma feirinha que acontecia, Tem ainda ainda, tem ainda, tem ainda no mesmo local. que tem uma igreja e tem uma A igrejinha de Boa feirinha. Viagem, que é de Isso. 1717, tem lá ainda a igreja. Todos os dias a feirinha de artesanato começa às 16 horas até às 22 horas. Tem a igreja e tem uma. Agora mudou, né? Do lado de cá fica a parte de artesanato, aí tem a igreja, e do outro lado a parte de alimentação, onde você vai degustar a cultura pernambucana, o bolo de rolo, o bolo de pé O de moleque, bolo de a macaxeira com rolo. carne de charque, com carne de sol, que é típico de Pernambuco. Você sabe que tem uma menina aqui em Atlanta que ela faz. Depois eu vou trazer ela aqui um dia para fazer uma live comigo. Ela faz um bolo de rolo maravilhoso. Ela é super conhecida aqui em Atlanta, tá? Depois eu passo aqui a informação dela para vocês. Ela é conhecida porque ninguém faz um bolo de rolo melhor do que o pessoal do Recife, de Pernambuco. Vocês conhecem o segredo? Eu acho que é um dos. Muito. A gente vai falar um pouquinho da gastronomia, mas o bolo de rolo é famoso. Eu sei que é. Olha, minha filha, Bom, minha família faz esse bolo, mas eu sou boa trabalhando fora, mas na cozinha eu sou uma porcaria. o Sou negócio é muito ruim. turismo, né, Minha mãe faz esse bolo Keila? de rolo e olha, Mary, tu sabia que é 200 gramas que coloca numa forma para você espalhar, fica aquele negócio bem fininho para você depois enrolar um no É outro. lindo o É muito bolo, é trabalho. lindo e gostoso, mas eu não quero nem querer saber como é que faz, porque deve ser difícil, deve ser complicado. É mesmo só para quem tem realmente um talento Eu só e gosto uma de comer. boa Quando termina, boleira. me dê Porque as flechas dela. vocês sabem, pessoal, vocês sabem o que, é que eu estou falando? Quem não conhece, o bolo de rolo, ele é mais ou menos assim, como se fosse um rocambole, só que ele é mais delicado. São 6 camadas de bolo bem fininho. Cada camada são... Eu sei a receita que a mamãe faz. São 200 gramas, onde você espalha num tabuleiro, bota 5 minutos no forno, tira do forno, bota a camada de doce, espalha o doce, enrola, depois vem outra camada, passa doce, pega aquela que você enrolou, coloca em cima do bolo, enrola novamente. São 6 camadas de bolo para fazer um bolo de rolo. Tô até com água na boca, eu vou até beber aqui, ó, um pouquinho de água. Se eu soubesse que você ia falar do bolo de rolo, eu ia trazer o bolo de rolo para mostrar. Para mostrar aqui pro pessoal, né, Keila? Olha, então a gente falando um pouquinho das praias, além da Praia de Boa Viagem, eu sei que tem muitas praias, o litoral pernambucano é lindo. Então você gostaria de falar o nome de algumas, assim? A gente sabe que Porto de Galinhas também é muito famosa, né? Porto de Galinhas estourou no ano 2000. Antes de Porto Certo, de Galinhas, a gente frequentava a praia de Itamaracá, que é litoral norte de Pernambuco, onde tem o conheço. Forte Orange, onde tem a praia de Jaguaribe, que é muito bonita. A gente tem a praia de Pontas de Pedra, tem carne de vaca. Então, tem o litoral nordestino, desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, aqui é tudo muito maravilhoso, é tudo muito bonito. Eu estou dizendo que eu conheço, mas você subindo mais, a diferença é a temperatura da água. Porque você vem de Fortaleza até Sergipe, a temperatura média é 24, 26 graus. Faça chuva ou faça sol, a temperatura, quando chove, todo mundo corre por mar, porque a água está bem morninha. Agora, Sim. quando você sai, está frio. Isso era uma coisa que a gente fazia quando era criança, até hoje prevalece isso, né? Então, as praias do Nordeste, todas são bonitas. Não existe assim, essa é mais bonita, porque cada uma tem uma beleza diferente.
cada um tem um atrativo diferente. Então, eu vou dizer, essa aqui é mais bonita, não. Tem uma praia que eu frequento mais, como Maragogi. Maragogi são 10 praias. São 32 quilômetros de orla com 10 praias. Eu moro na praia de São Bento. É a praia onde a água não é tão azul como as outras praias de Maragogi, mas é que me encantou. Por quê? É uma vida mais nativa. Você está com a vila de pescadores, você tem a pesca do marisco, você tem a fábrica de sequilha artesanal. Então, era o que eu queria para mim. Mas você quer uma praia mais badalada, você vai para Barra Grande, você vai para Antunes, onde a água é mais bonita, é mais gente, assim, e não tem esses atrativos que tem aqui. Você entende? São coisas diferentes. Aqui tem a vila de pescadores, onde eles fazem um artesanato com a fibra de bananeira, tem as pinturas. Então, é diferente em cada praia. Cada uma tem um beleza. Tem um mirante, aqui tem uma ruína do Mosteiro de São Bento. É uma parte cultural, você consegue ver tudo num bairro só. Aí o que acontece? Em Itamaracá você tem um Forte Orange, a Praia de Jaguaribe é linda a Praia de Jaguaribe. Eu lembro Agora do sim, Forte. o mar de lá avançou muito, o mar, porque o mar vem e volta a cada período, então está precisando fazer um trabalho de restauro nos quiosques que tem lá. Mas são lindas as praias. Você vai, por exemplo, a Praia Urbana, Boa Viagem, Pina tem o buraco da véia. Pina, Candeias, O Pina tem o buraco da véia, que é quando você vai passar, passa pelo buraco da véia. É conhecido por quê? Ela faz um lago, é feito uma casa de banho mesmo, assim. É um lago, um paredão de Recife, e o carro, no final dele, o carro vai até o Parque das Esculturas de Francisco Brenan. A gente fica entre o rio e o mar. O rio Capibaribe, que corta a cidade do Recife, e do outro lado, o Oceano Atlântico. Então, nossa, cada praia tem sua beleza diferente aqui. Muito interessante, assim, tem muita coisa. Quer dizer, se quiser conhecer praia, você tem várias opções, né? Várias opções. Tanto para um lado como para o outro, como você falou, né? Não, se você quer ir a gente fala em Carneiros, né? Carneiros. Sim. Carneiros é uma praia que pertence ao município de Tamandaré. Tamandaré é lindo, foi restaurado o Forte de Tamandaré. A praia de Tamandaré tem as piscinas naturais. Não é como Carneiros, que tem o banho de argila, o banco de areia, mas tem as piscinas naturais que lembram muito as piscinas naturais de Maragogi. Então, tem a igreja de São Pedro, que é beira-mar, como a de São Benedito, que é linda a praia. As pessoas falam só de assim, Carneiros ficou conhecido assim há quanto tempo, mais ou menos? Assim, porque eu vejo que nos últimos anos... No ano 2000. Muito sobre roteiros. Quando... Olha, eu acredito, quando eu trabalhei com a Convencional, que era uma empresa portuguesa, sim, quando eu comecei no ano 2000, a gente ia para... Quem descobriu essa praia foram os portugueses, que a Convencional trazia o pessoal para cá, e a gente ia para um ponto de apoio, que é chamado Praia dos Carneiros, que era um hotel, que sim, ficava no alto. A gente ia para esse hotel, de van, de ônibus, descia de Toyota, pegava uma lancha e ia para a Praia dos Carneiros, que só existia 2 pontos de apoio, em 99 para 2000. E disso aí, começou a crescer, não existia receptivo, você pagava R$50, estava incluso o almoço, que era um rodízio de carne, e depois você usava da estrutura do hotel. Isso no ano 2000. Aí depois começou a ter outros pontos de apoio. Começou a visão, né, da infraestrutura. Isso, mas precisamente de 99 para 2000. Foi que começou o movimento de Carneiros. Realmente eu não conheci, não. Mas eu vi que ficou muito famosa, porque eu já vi muitas amigas. Tem muita gente de Recife aqui em Atlanta, né? A gente tem uma comunidade bem grande aqui de Recife. Então, Pernambuco. Então, assim, muitas amigas minhas, quando vão de férias, elas comentam comigo. Elas falam assim, Meire, quando você voltar lá, você tem que conhecer a Praia de Carneiros. E várias pessoas aí do Brasil também que já foram, que eu já vi fotos e tudo. Então, é um dos lugares também que eu quero conhecer. Uma praia que você tem que conhecer também é a praia de Serinhaém, onde você tem a travessia para a Ilha de Santa Aleixo. É antes de Carneiros. E é onde tem um artesanato. E na Vila de Serinhaém, na praia de Serinhaém, tem uma vila de pescadores, onde você vê a pesca de camarão. Tem uma comunidade mesmo lá. E vale a pena. São praias diferentes, são com belezas peculiares. Cada uma mais bonita do que a outra. Mais simples, uma mais sofisticada. Uma que você paga day use e outras que você não paga, entendeu? Cada praia tem sua beleza diferente aqui. Lembrando que o mar de Pernambuco... Ele é linda. Ela está falando que conhece, que é linda. E a distância é mais ou menos quanto tempo, assim, de Recife?
Carneiros, fica É. 90 quilômetros do Recife. Essa daí Café. entra no roteiro das praias ou tem O que ser roteiro das vai de praias, volta, vai de o manhã, tour que volta à você sai, tarde. até, olha, saindo de Recife, você faz até Maragogi. Tá, A gente fazia até São Miguel, só que fica mais cansativo, é mais distante, saindo de Recife. Mas vem até Maragogi. Um dia tá. voltar. Carneiros, um dia de Maragogi, um dia voltar. E fazer o litoral. E conhecer João Pessoa. Fazer um tour em João Pessoa, que é a mesma distância de Maragogi, onde a gente faz um tour visitando os principais pontos turísticos e conhecer o Bolero de Ravel na tão famosa praia do Jacaré, que é a praia do Rio Paraíba. Certo. Que é um rio, né? Que não é a praia, é o rio. Chama Praia do Jacaré, deve ter aparecido algum jacaré por lá. E tem o Bolero de Ravel, que toca lá no final da tarde. Você vê o pôr do sol. Então, você Nossa. estando em Recife, você consegue conhecer até João Pessoa. Que Passar um dia lá e seria voltar. mais uma opção, né? Mais uma opção. Nossa, a Beth tá falando aqui, olha, conhecer a Praia dos Carneiros, que tá reabrindo. O hotel da Praia dos Carneiros tá reabrindo. Está reabrindo. Esse hotel é lindo demais. O mirante dele, você sentada. Minha mãe foi gerente desse hotel há um tempo atrás. Eu acho que minha mãe foi gerente lá no 2005, mais ou menos, antes de se aposentar. Certo. Então, a gente sentava na cama, você viu o rio, assim, o encontro, Rio Formoso com o Rio Arequindá. É a coisa mais linda, a paisagem do hotel. Ai, que vontade de ir amanhã. Ah, vem embora. Então, as praias a gente já falou um pouquinho. Eu queria te perguntar uma coisa que até algumas pessoas me perguntaram. Qual o turista brasileiro que mais visita Recife? Veja muita só. gente do Nordeste, ou muita gente do Sudeste, ou do Sul, do Centro-Oeste, ou do Norte? Recife, veja só, depende do turismo. Depende do Tá. turismo. O turismo de lazer vem do Brasil todo, mas vem mais de São Paulo, Goiás, vem muito Rio. Vem mais o pessoal do Nordeste mesmo, Fortaleza, vem muita gente. Tem uma empresa que eu faço, que eu recebo grupos de Fortaleza, mas a gente tem um turismo de negócios. Então, Isso. vem muita gente de São Paulo. Pernambuco é o segundo polo de medicina e o segundo polo de informática no país. Só perde para São Paulo. E o terceiro na gastronomia. Então, a gente tem um turismo de negócio muito forte dentro de Recife. Então, vem muita gente de São Paulo. Muita gente mesmo para cá. Tá, e os turistas estrangeiros, assim, é variado, né? É variado. Olha, a gente, por exemplo, tem Depende da muita gente. época. A gente depende da época. Tem muita argentina. No mês de agosto é mês de férias na Europa. Então vem muito italiano, vem português. Vinha Julho, mais. agosto, Mas agora, isso. até 2010, vinha muito portugueses, muito espanhóis. Caiu muito. Mas aqui a gente está vendo muito argentino. O forte aqui hoje é argentino. De estrangeiro é mais argentino. Vem outros, mas o forte é parcerias que tem com o hotel, né? Então, o Graoca mesmo, você chega no Graoca, parece que só tem espanhol lá dentro, só tem argentino lá dentro. O pessoal fica tudo assim, olhando pro outro. E a crise que tá tendo lá, né? Que nem... E o hotel é cheio de argentino aqui. Estão viajando, né? Uhum. Então, a gente falou um pouquinho também do artesanato, né? Assim, o artesanato aí é bem diversificado. Você até já citou algumas coisas, né? Mas eu me lembro que ali em Olinda tinha muito trabalho de madeira. Ainda existe muito essa divulgação? Existe. Você chega no Alto da Sé mesmo, você vai ver muitos artesãos no Alto da Sé. Fazendo No Alto lá da na Sé, hora. no Eu Mercado lembro da que eles Ribeira. faziam. Na rua você vai ver muito. No Alto da Sé e no Mercado da Ribeira. Quando você passa os 4 cantos, tem muitos artesãos. Faz muito trabalho em madeira aqui na região ainda. E o que a gente precisa saber antes de viajar para Recife? Você já falou no começo da live. O fundamental, você saber, é a tábua da maré. Tá. Porque os passeios de praia, muitos dependem da tábua da maré. As piscinas, os mergulhos com cilindro, os passeios náuticos aqui você consegue fazer, mas não consegue ver a beleza, o que é normalmente. Se você com a maré alta, você vai fazer passeio de orla, você não vai conhecer as piscinas. Em Porto de Galinhas, você não vai ter passeio de jangada, você vai ter passeio de buggy. E você sabendo a tábua da maré, você vai aproveitar tudo. Entendeu? Você vai conhecer tanto as praias e conhecer as piscinas naturais, que dependem da tábua da maré. E você sabe a tábua da maré olhando no Google. Eu já tenho uma tábua da maré de 2023, o ano todinho. Eu já tenho até dezembro de 2023. Você entrar no Instagram, vai ter lá Tábua da Maré. Então, a pessoa consegue fazer uma programação de praias, quando ela quer vir, sabendo se vai aproveitar ou não
se a maré vai estar boa ou não no período que ela vai vir, que ela consegue. E se tiver dúvida, é só me chamar que eu explico, porque está bem detalhadozinho lá. Já estava dizendo quais são os dias. Então, de E aí não vai 0,0 a ter, não vai ter o 0,6. problema de chegar, se a pessoa sabe da informação antes, né, Keila, não vai chegar lá e vai dizer, olha, eu queria fazer o passeio tal e não pode E não fiz. acontecer. Então, como é interessante, antes de viajar, eu sempre falo isso para as pessoas e tenho uma visão também, porque eu já trabalhei, né, como guia de turismo. Então, é importante você fazer a sua programação, você se informar antes de você conhecer o lugar, para você poder aproveitar o melhor que você pode. Né? Claro que você vai ser bem recebido, que a agência receptiva, os guias vão te ajudar e tudo, mas tem coisa que é legal você, antes de sair de casa, antes de fazer a mala, você se informar. Como você falou, né? Tem uns meses que mais chove, né? Que são os meses Mas que no mais mês que chove mais na região. chove, Então, vai fazer os passeios, né? De acordo, né? Já sabe que... uma programação. Pronto. O mês de junho é o mês que mais chove, mas é período de festa junina no Nordeste. Então, são 30 dias de festa. Eu sou de Salgueiro, perto de Barbalho, perto do Crato e Juazeiro. Então, de 1 a 13 tem a festa de São João, tem a festa de Santo Antônio lá de Barbalho, o padroeiro da cidade. Então, dia 13. Então, tem até 30 dias de festa. Você chega a Caruaru, entre Caruaru e Gravatá, então mesmo com chuva, as pessoas conseguem aproveitar. Pode não ter a praia como eles queriam naquele dia, mas no outro dia com certeza vai ter. Mas vai ter que dançar o forró, né? Que é típico do Nordeste. O forró com as comidas típicas, com pamonha, canjica. Então, vamos falar da culinária? Vamos falar da culinária? Porque a gente falou um pouquinho aqui, né, do bolo de rolo, mas vamos falar de outras coisas. Eu lembro que Recife tem uma culinária maravilhosa. Vamos falar aí para o pessoal que ainda não conhece ou que já conhece, mas aí quer saber mais. Quais são assim os pratos assim mais característicos da região, né? Os mais tradicionais, aliás. Olha, em Recife, acredito que seja a carne de sol e a carne de charque. O feijão é tipo no Nordeste. Feijão, feijoada, feijão preto. Às vezes, aqui em casa mesmo eu só uso feijão preto. É como se fosse uma feijoada aqui. Uhum. Então, a comida típica é macaxeira com carne de sol, macaxeira com carne de charque, que é aipim, ou como é que vocês chamam? Aipim e mandioca, ou mandioca, que a gente faz cozida. É o escondidinho de carne de sol. O escondidinho. Que é tomate, chega de água na boca agora. Que é macaxeira com carne de charque. O escondidinho. Então, de Pernambuco, quer dizer, de Recife, se você vai para o interior, é carne de bode, carne de carneiro, é baião de dois, que é arroz cozinhado com feijão, que você é de Fortaleza, que o pessoal de Maragogi não conhecia isso. Tem muita gente aqui que não sabia. Inclusive, recebi um grupo que o pessoal foi para a cozinha da pousada ensinar o pessoal a fazer o baião de dois, que é típico do Ceará. Isso, só que pega todo o interior. Já que em Maragogi, o típico é peixe. É peixada, é moqueca de camarão, de lagosta, porque é tudo que tem aqui. É peixe grelhado, porque do mar, né? Já tá tudo aqui. Você vai ali, pescou, comeu aqui. Olha, o tipo daqui da região. Mas em Pernambuco é carne de sol e carne de charque. E tem o famoso arrumadinho. O que é arrumadinho? Isso. É um prato onde vem feijão verde, que é aquele... A gente chama feijão verde, ou feijão sempre verde, com farofa, vinagrete, carne de charque ou carne de sol, que vem tudo arrumadinho. Depois você mistura tudo. Gente, que delícia! Nossa, eu só como essas comidas quando eu vou na festa aqui na casa de amigos brasileiros pernambucanos. Né? Convidem, tá? O pessoal aqui de Atlanta. Eu tenho um grupo de amigos aqui de Recife. Vocês têm essas carnes aí? Tem ou não? Tem, não tem não? Olha, aqui existem as lojas, né? Tem supermercados brasileiros já em Atlanta, porque a nossa comunidade aqui, Keila, já é muito grande, né? Quando eu cheguei aqui, não tinha tanto supermercado, mas hoje em dia já tem bastante supermercado, lojas. É claro que o preço é um pouquinho diferente, né? Porque vem como artigo estrangeiro. Mas, por exemplo, tem várias coisas que você pode fazer, a comida. Tem lugares aqui que vendem já vende até a carne preparada para fazer a carne seca e os temperos também, sabe, assim, de algumas regiões do Brasil, assim, já tem para vender aqui em algumas lojas. Então, assim,
para as pessoas que gostam de cozinhar a comida brasileira e tal. Mas só que eu te falo o seguinte, como a vida aqui é muito corrida, a gente não tem essa coisa de ir em casa, almoçar, né? Às vezes só chega em casa para jantar, às vezes você almoça no trabalho ou almoça fora. Então, às vezes, se você quiser ir nos restaurantes brasileiros, eles têm, às vezes, no buffet, eles têm alguns pratos característicos de várias regiões. Por exemplo, podem ter o arrumadinho, um dia tem arrumadinho, no outro dia um feijão tropeiro, no outro dia uma comida, sabe, de uma outra região, um baião de dois. Então, porque existe uma variedade muito grande de pessoas de várias partes do Brasil, então, nesses restaurantes, eles procuram sempre fazer alguns pratos para agradar um ao outro. Mas quando eu falo do arrumadinho, é quando eu vou na festa de brasileiros que são de Pernambuco, aí eu já sei que na mesa vai ter arrumadinho. E o bolo de rolo, com certeza. Bom, a gente já falou de tanta coisa que eu estou olhando aqui se tem mais alguma coisa que a gente poderia informar para as pessoas. Mas, assim, me fala rapidamente, assim, 4 lugares em Recife, na parte histórica, que você recomenda que as pessoas devem conhecer. No Recife, você ir no Marco Zero, que é o ponto principal, onde a Rua do Bom Jesus, certo. A Casa da Cultura, a Casa da Cultura, que foi um presídio, o centro de artesanato, e o Pátio de São Pedro. Se você tem a parte de São Pedro, onde tem a igreja lá, e tem eventos culturais, onde tem bares, são casaris antigos, onde foram restaurados, então tem aquela... É bem... Deixa eu dizer, é bem agradável o clima lá, porque não tem aquele som, não tem aquela poluição. Existia uma terça negra, não sei se permanece, mas aí, durante o dia, tem as lojas, mas à noite são os bares. O Pátio de São Pedro é muito bom. Você conhece. Então as pessoas tanto aproveitam durante Agora, não ia ir para o Pátio de São Pedro ou com táxi ou com guia de turismo, por quê? É o centro, é o centrão de lá, né? Então, você vai de táxi, você não está tão no deserto. Porque fica, é meio escuro, mas não é que seja tão perigoso, não é perigoso. É porque a pessoa é mais seguro para você, até para você pegar um transporte, porque não tem onde, você vai andar muito, então é melhor ir com um táxi, porque você já contrata e já tem como ir para lá. E visitar também, deixa eu me ver, os museus daqui do Recife. Tem um museu da cidade do Recife, tem um museu do Exército, que é onde fica do lado do Forte do Brum, que vale a pena você visitar. Então, para quem gosta de cultura, Recife é rico de cultura, de artesanato. Tem muita coisa isso, muito. E o Recife Antigo ele é bem diversificado, então ele tem vários polos. Ele atende a todas as gerações. Cada rua tem a Rua da Moeda, tem o shopping atrás do Palácio da Alfândega, tem a Rua do Bom Jesus, a rua por trás do Bom Jesus, onde tem a Praça do Arsenal, onde tem o forró de R$1 no domingo. E no domingo tem a feirinha de artesanato no Recife Antigo. Então, de 16 até meia-noite, está tudo funcionando no Recife Antigo. É muito bom. A sua recomendação é, por exemplo, se a pessoa não está acompanhado, né, de um serviço de agência, só ter o cuidado, assim, com relação aos horários, porque... É por conta de transporte. Não é você arriscar andar de ônibus, porque os ônibus têm horário de funcionar. Então, o que acontece? Você vai descer, você vai andar um bom tempo sozinha, entendeu? Então, é melhor você ter um guia ou um táxi que deixe você no local e você vá com segurança, entendeu? Você tem que ter uma segurança como toda cidade grande. Não é que seja perigoso. Toda cidade, não existe mais um lugar totalmente seguro. Então, você tem que ter a mesma... Você não se comportar como turista, ficar olhando e perdendo tempo. Não, aquilo ali tá bonito, não sei o que não. Tem que ter cuidado. Você sair tranquilo, como se você fosse um morador. Você se comportando como morador, você não tem problema nenhum. Ótima colocação, né? Quer dizer, é importante para você, para qualquer cidade que você vai visitar, né? Você ter essa... É porque as pessoas parecem que quando vão viajar, fica assim, eu sou turista, né? Já muda o jeito de... Então já bota logo o celular, a máquina, pendura. Quer logo fazer um selfie, né, Keila? Aí chama a atenção de todo mundo. Olha, eu tô amando essa live com você. Você é muito simpática, viu? Obrigada. Olha, teve alguém aqui, eu acho que foi o Caio, que falou assim, sou muito admirador do seu trabalho, tá, Keila? Essa aí é para você, tá? Caio é de Natal, ele. Caio é de Natal. Leguinho também. Caio é um guia excepcional.
Eu quero Eu mandar um conheci o beijo Caio numa aqui. feira. Ele me deu uma cachaça artesanal de Natal. Eu não sei se ele lembra disso. Ah, Teve tá. uma Pois feira de ele. artesanato, eles estavam fazendo a demonstração lá, né, do stand de Natal, e ele me deu, acho que umas 30 garrafinhas de cachaça artesanal. Tem muito tempo isso, foi logo quando eu entrei no turismo. Legal, bacana. Olha, eu quero também aproveitar, a gente não terminou ainda não, tem umas coisas aqui que eu ainda vou te perguntar. Eu quero aproveitar aqui o momento, gente, e agradecer o pessoal dos Feras do Turismo, tá? Que alguns já vieram aqui, bateram um papo comigo, a gente já fez entrevista com outros guias também, eles sempre estão acompanhando as lives. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Alberto, lá de Fortaleza. Tá? O Alberto, nós somos colegas, né? Quando nós trabalhamos como guias de turismo lá em Fortaleza, e o Alberto sempre é ele que me dá a indicação das pessoas para eu fazer as entrevistas aqui no meu Instagram, tá? Então, eu fico muito feliz por contar com essas pessoas. Ô, Keila, vamos falar algo assim, bem divertido que já aconteceu com os turistas, assim, algo que você gostaria de contar para a gente? Assim, algo interessante, divertido, vamos dizer assim, até no lado mais de humor, assim, já teve alguma situação, você como guia de turismo, regional e nacional? Olha, eu trabalho mais com privativo, eu recebo Certo. grupos assim, mas eu peguei, uma coisa curiosa, foi uma mulher que a gente estava no Atlantic Plaza, estava no congresso, e ela ia para Maragogi e simplesmente entrou no ônibus de Porto de Galinhas. Ela se empolgou e foi no ônibus de Porto de Galinha, pensando que ia estar em Maragogi. E os amigos dela, tudinho sabendo que ela não estava indo para Maragogi, né? E quando Mas ela ela entrou chegou, no ônibus errado? ela pegou o ônibus errado. Porque quando tem congresso, a gente tem um ônibus Entendi. que vai fazer os passeios. Esse ônibus vai para tal praia, esse vai fazer City Tour, esse vai. Só que os Sim. amigos enrolaram ela. Acho que esse foi o fato mais curioso. Porque quando ela chegou na praia de Porto de Galinhas, ela falou assim: aqui está parecendo Porto de Galinhas. E ela não viu nenhum momento, naquela época que a gente era mais simples, a Vila de Porto, não era tão calçada, a gente entrava com carro lá dentro, só em 2003, 2002, era diferente o calçamento de Certo. Porto de Galinha. E ela chegou lá, ela veio dizer que estava pensando que estava em Maragogi e estava em Porto de Galinhas. Eu acho que mas foi a brincadeira em si. Será que os amigos não fizeram de propósito? Assim, Fizeram de propósito. não Os queriam que amigos ela fosse fizeram. para Maragogi com eles, aí Ele foi de propósito, incentivaram porque ela a entrar no ônibus de era Porto tudo de junto, Galinhas. era tudo jornalista lá, e a gente, Silvinha estava nesse evento também, e a gente morrendo de rir, porque eu não sei se Silvinha está aí Então, na ela live já também. tinha ido em Porto de Galinha, Porto de Galinhas, ela reconheceu um pouco assim quando ela chegou? Porque era mais simples, Porto de Galinhas Tá. era mais simples. Aí o que acontece? Só que os passeios, ela não se ligou nas praias, ela não se ligou. E os amigos dela tirando muita onda com ela. Assim. Um outro fato curioso também foi um casal que estavam brigando e ele ia pedir ela em casamento lá no Marco Zero. Terminaram brigando. Tem muita, assim, a gente no turismo tem muita coisa, assim, forró, somente em forró, as mulheres dançando forró. Mas, assim, coisas. Só o que eu lembro com mais detalhe foi esses dois casos. O casal que o rapaz Mas ia pedir peraí, ela em o casamento, cara se programou para pedi-la em pra casamento no pedir ela em Marco Zero, que casamento é e um terminaram evento, brigando no né? Marco Zero. Aí tiveram uma Terminaram brigando. discussão, aí ele desistiu, ele chegou a Não, pedir. eu sei que ele foi embora, deixou ela, eu não sei, porque a gente só não acompanha o depois, né? A gente só sabe aquele momento ali. Mas não, tudo é muito diferente. Você tem É muitas verdade. situações engraçadas, tem muitas situações assim que você. Ou então o pessoal quer colocar o boneco gigante na Rua do Bom Jesus, né? Brincar com os bonecos gigantes. Eu já fiz um trabalho com os chineses há muito tempo, e os bonecos gigantes durante o carnaval, eles ficam na ladeira de Olinda. E a mulher botou o boneco lá e queria sair brincando no carnaval, brincar com os bonecos, subindo ali. Só que é um peso danado. Você botar aqui e subir a ladeira, não tem quem aguente, né? Mas Olha, turismo tem. eu acho que o guia de turismo lá de São Luís, ele falou aqui que é tanta história que dá para escrever um livro, é verdade. É Eu que não verdade. trabalhei muito tempo, eu trabalhei mais ou menos 9 a 10 anos como guia de turismo,
Até hoje eu lembro de histórias assim muito interessantes. Eu não vou contar nenhuma agora que a gente vai falar mais sobre É Recife. porque se a gente for Mas falar de história, se a gente for falar de histórias mesmo, a mulher vai ficar tudo doida. então, era cada coisa que acontecia no meu É ônibus, cada ou coisa. coisas que aconteciam durante o passeio, que depois a gente até brincava e falava que tinha rádio guia, porque depois a gente contava para os colegas, né? Ainda tem a É rádio guia? verdade. Ainda É isso. tem. Tá Aí a aqui gente existe ainda, principalmente em congresso. Somente em isso, congresso. Congresso, trabalhar em exatamente, congresso é uma Keila. festa. Exatamente. Keila, tô amando aqui conversar com você. Vamos falar o seguinte, então vamos falar um pouquinho da tua agência, né? Como é que o pessoal faz para te encontrar na tua agência? Você falou que você fica no meio, assim, você fica em Maragogi, você atende tanto Recife quanto Maceió. Maceió. Isso. Então A vocês minha têm um agência roteiro. é a KR Viagem e Turismo, né? Tá, eu vou Que colocar é, aqui, tá? Para todo mundo ficar sabendo. e a gente atua como receptivo, a gente não faz emissivo, a gente Tá. só faz receptivo, a gente atende Recife e Maceió com transfer e passeio. A gente tem passeios regulares, mas o meu forte é privativo. Eu adoro trabalhar com privativo porque você dá uma atenção diferenciada. Por exemplo, eu sou especializada em arte sacra e arte barroca. Você vai fazer um city tour, tem gente que não está nem aí porque você está falando, e tem Eu gente que está entendo ali porque você perfeitamente. está querendo aquilo, Você pega entendeu? aquele Aí quer grupo, saber né? detalhes, quer saber história. Então, o meu trabalho é mais privativo. Eu, Keila Regina, mas eu tenho grandes parceiros que trabalham comigo. A maioria dos meus motoristas que trabalham comigo são guias de turismo, porque a gente dá um trabalho, dá um serviço diferenciado. A gente tem uma equipe muito Maravilha, boa. Keila. A gente trabalha tanto em Recife como em Maceió, né? Porque o trânsito do aeroporto para cá, lembrando que em Maragogi está sendo construído um aeroporto. Quando ele vai ficar pronto, a gente não sabe, mas provavelmente já está em andamento. Então, isso vai facilitar muita Certo. coisa. Então, Tá. se você precisa de transfer ou receptivo, fazer passeio diferenciado, só entrar em contato com a KR Viagens, que eu, Keila Regina, que é a KR, Keila Regina, e eu Aham. criei essa marca, eu sempre trabalho, eu tenho 22 anos, quis ter uma referência e estou trabalhando com uma equipe muito boa. No meu trabalho com algumas agências, o nosso foco é o atendimento diferenciado. Maravilha. Olha, eu já vi que eu vou ter, nos próximos dias, eu acho que é dia 23, eu vou ter uma live sobre Maranhão, tá, gente? E eu acho que ela tá aqui presente, ela já falou aqui, ó. Dia 23 vou estar com você falando do Maranhão, isso mesmo. A minha agenda A aqui tá Maranhão é atrás. demais. Alberto Maranhão é trouxe lindo, lindo, também lindo. meu amigo Alberto Augusto, que tá por aqui. Um beijo, tá, Alberto? A Rose, que está sempre aqui me assistindo. Obrigada, tá, Rose, por você estar aqui presente, acompanhando a nossa live. Então, Keila Regina, você é uma simpatia. Obrigada. Amei conversar com você. Aprendi muito sobre Pernambuco. Aprendi muito sobre os novos roteiros. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui e falar Obrigada. sobre o teu trabalho. A gente observa que você faz com muito entusiasmo e isso deixa a gente mais feliz. Porque você imagina você programar uma viagem, ser recebida por um guia, né, como você e muitos colegas que tem aqui, que falam com a alma da cidade, que contam a melhor história e que levam para os melhores lugares. Então, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Faz a Verdade. viagem ficar cada vez mais especial. A nossa live ela vai ficar gravada. Foi um grande prazer te conhecer. O que você Que bom. precisar aqui de Atlanta, estou aqui à disposição. E tá combinado, tá? Quando eu for a Recife, eu vou te Você vem a procurar. Maragogi. Quer Então, você eu vou vir para fazer um passeio de Maragogi. Jangada, conhecer as Crôas de São Bento, Eu quero ir conhecer lá. as Taocas, Galés e a piscina de Barra Grande aqui em Maragogi. Você vai amar. Tá, meu bem. E eu quero fazer também esse tour de arte sacra e barroca que você falou que faz dentro das igrejas, nada de religião, mas mais a Você parte conhecer a de... arte no simbolismo religioso, assim, Isso. a simbologia de cada objeto da igreja, o que representa, que nada é em vão dentro da igreja, seja no catolicismo, seja no protestante, o que muda é a forma de interpretar. É muito interessante, vale a pena. Você vir Isso. aqui, eu vou fazer questão de fazer um passeio com Tá bom, você. meu bem. Eu vou sim, tá? Tá no meu roteiro. Um beijo, obrigada a cada um de vocês que Beijo, estiver aqui beijo presente. para todo mundo. A live vai ficar gravada e depois segue lá pro meu canal no YouTube. Quando tiver no canal do YouTube, eu aviso para você divulgar. Gente, eu vou colocar aqui
KR Viagens, tá? Eu vou colocar aqui o Instagram dela comercial para vocês, quando forem conhecer Recife, Recife, Maragogi, Maceió, querem conhecer essas cidades, entre em contato com a Keila. Obrigada, tá? Uma boa noite para todo Beijo para mundo. vocês. Boa Tchau. noite, boa noite.